Oiê, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à terceira aula da Semana da Horta. Essa é uma das aulas mais importantes de todo esse evento. Eu sou a Erika e nessa aula você vai aprender os segredos das plantas. A gente já viu sobre o ambiente e sobre a terra, mas hoje chegou o dia delas, as plantas. A gente vai ver sobre tipos de planta, o ciclo das plantas e plantas amigas. Além disso, eu vou te mostrar o plano de quais conhecimentos você precisa ter para se tornar um dedo verde e plantar a sua sonhada horta. Para você também poder plantar, ver crescer e colher comida de verdade aí na sua casa. Mesmo que você se sinta perdido ou que até já plante, mas quer fazer as plantas crescerem de verdade, lindas e saudáveis, sem pragas e doenças, colhendo muito. Até aqui você já aprendeu que o ambiente é muito importante, que cada planta precisa de um ambiente ideal para crescer bem. E tem que saber escolher o ambiente, senão vai ser uma sentença de morte para a planta. Às vezes mais lenta, às vezes mais rápida. Mas no ambiente errado, a planta não vai para frente. Tem uma coisa que eu nunca contei para vocês. Eu nunca falei sobre isso, mesmo depois de todos esses anos que eu ensino sobre as plantas. Mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, hiperativa, a minha cabeça está sempre agitada. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E é cuidando das plantas que eu encontro paz. Enquanto eu estou plantando, nada mais existe, sou só eu e as plantas. Todo o resto fica silencioso. É o jeito com que eu consigo relaxar e fazer algo com significado. Agora você já sabe que a gente pode encontrar nas plantas momentos de paz, sem ansiedade e estresse do dia a dia. Não tem como ter pressa, é preciso estar presente com todo o coração. É uma forma de desligar dessa correria, esquecer da Copa do Mundo, do Natal, do final do ano e tomar um tempo só para você, na melhor companhia que são as plantas. Nesse evento a gente viu que nunca houve tanto agrotóxico na nossa comida. Por isso, esse é o melhor momento para você começar a sua horta e colher comida orgânica na sua casa. Você aprendeu sobre a terra e a importância de saber como preparar um bom substrato para as plantas, para elas crescerem saudáveis e felizes. A terra é o que sustenta as plantas, é de onde elas encontram a sua comida, o seu adubo para crescer. Agora você já sabe que não tem o dedo podre e que você também pode colher todo dia um pouquinho de cada coisa. Se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, volta lá e assiste porque tem muita informação valiosa que você precisa saber para se tornar um dedo verde. O que você achou da minha colheita? Isso tudo foi plantado ali no quintal e em vasos aqui dentro do viveiro. Para você ver o quanto de coisa dá para você colher mesmo em casa. Tudo isso aqui, toda essa variedade também pode ser plantada por você. Eu quero que você sonhe no que você quer colher aí na sua casa, no que você também pode plantar aí, no que você sempre sonhou em colher, porque é possível, você também consegue colher isso tudo e muito mais. Eu tô com essa variedade toda de planta porque assim, a gente conhece as plantas, mas você sabia que existem tipos diferentes? Eu gosto de separar as plantas em 4 grupos principais, que são as folhas, como a couve, salsinha, cebolinha, alface, agrião, rúcula, folhas, a parte que a gente colhe folhas. Tem também as plantas de raízes. Quem são elas? Cenoura, beterraba, batata doce, gengibre, açafrão da terra, tudo que cresce embaixo da terra, que a gente colhe a raiz, são as raízes. Tem ainda os talos, cabeças e flores. Couve-flor, o repolho que forma a cabeça, a erva doce, o alho poró, entendeu? Essa parte que nos interessa. A selga que está aqui atrás, essa parte que nos interessa. Ou ainda o brócolis, né? Que forma flor. Tem 2 tipos de brócolis, o que forma cabeça e o que forma uns ramos compridos. Esse é claramente uma florzinha. E os frutos, quem são eles? Tomate, abobrinha, berinjela, quiabo, jiló, pimenta, pimentão, os tomates, tudo que é de fruto, melão, melancia, isso são os frutos. Deu para perceber a diferença entre esses tipos de planta? Mas por que é importante saber isso? Porque sabendo que eles são diferentes, você vai saber o ciclo dessas plantas e você vai saber o que cada uma delas precisa. Por exemplo, couve, salsinha, cebolinha precisam de mais nitrogênio. Nitrogênio é responsável pelas folhas. É um adubo orgânico que tem nitrogênio, cocôzinho de galinha, esterco de galinha, de aves,
tem mais nitrogênio. Então o nitrogênio é para plantas de folha. Agora, os frutos. Qual o nutriente que é responsável pelos frutos? O potássio e o fósforo. Do NPK é o P e o K, o fósforo e o potássio. O fósforo em específico é o que mais tem efeito sobre os frutos e as flores. É ele que faz as flores ficarem grandes, cheirosas, os frutos ficarem mais saborosos, mais doces. E o potássio é quem dá a dureza para as plantas, é quem deixa elas resistentes ao ataque das pragas e doenças, que faz aguentar frutos grandes. Então elas precisam desse nutriente para ficar fortes. Sabendo também o tipo de planta, a gente sabe qual é o espaço com que ela vai ocupar. Porque, por exemplo, uma alface, que é uma plantinha molenga, pequenininha, que cresce rápido, que a gente colhe as folhas, vai ocupar menos espaço do que uma planta de berinjela, que é praticamente um arbustinho. Ela tem o tronco lenhoso, tipo as pimentas, os pimentões, que formam um arbustinho que parece uma mini arvorezinha. Então a gente já sabe que precisa de mais espaço para fazer os frutos, porque tem que fazer toda a planta, é além das folhas. Os frutos vêm só depois das folhas. Então, para você colher berinjela, você vai precisar de um vaso maior, de mais espaço no canteiro, em comparação à alface, em comparação à rúcula, ao agrião, entendeu? Porque esse aqui é de folha, cresce mais rápido, ocupa menos espaço. Berinjela, abobrinha, melancia, são espaçosas. Inclusive, você viu que eu atualizei o quadro? Tem aqui o nosso tomateiro, só que agora já foram colhidos alguns tomates, outros amadureceram, o que estava em florzinha aqui já foi polinizado e já virou tomatinho. Para que eu fiz isso? Para te mostrar que as plantas têm um ciclo, né? Quando a gente colhe os frutos, a planta já está avançada no seu ciclo. Aqui tem até essa folhinha aqui que está marrom para representar a velhice das plantas. É normal com que o tomateiro faça as folhas mais velhas ficarem mais feinhas. Elas vão secando, rasgando, elas vão sendo mais atacadas pelas pragas e doenças. É normal que as plantas mais velhas sejam mais atacadas pelas pragas e doenças. Ela vai descartando as folhas velhas porque ela já usou toda a energia dessa folha. Então ela descarta essa folha. O que eu quero te dizer com isso? Que as plantas de horta não vivem para sempre. Eu estou te dizendo os diferentes tipos de planta para você entender que algumas vão viver mais, outras vão viver menos. Um tomateiro, por exemplo, começa a fazer fruto com uns 3 meses. E ele pode ficar 6, 7, 8 meses fazendo tomates. Só que uma hora os tomates acabam. Você vai colher todos os tomates, né? Ele vai fazer um tomatinho de baixo para cima. E quando ele chega aqui nos últimos tomatinhos, ele morre. Porque ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele cresceu, ele foi polinizado, fez flor, fez fruto, fez semente, que é o objetivo de vida de todas as plantas, deixar os seus descendentes. Então ele já fez os seus descendentes. Cada tomatinho tem centenas de sementes dentro. Então ele entendeu, ó, eu já fiz um monte de filhote, já deixei meus descendentes, pronto, agora eu tenho que terminar o meu ciclo. Muito obrigada, começa a secar, praga e doença ataca, e aí você tem que plantar de novo. É assim que funciona o ciclo das plantas. A gente fala que as plantas de horta têm um ciclo rápido, que demoram entre 2 meses, 1 mês vai. Por exemplo, o coentro e o rabanete, em 20 dias você já colhe. A rúcula também. Mas o tomateiro, 3, 4 meses. Tem outras plantas que são um pouco mais demoradas, como por exemplo o gengibre, demora mais tempo. O alho poró, demora uns 6 meses, 7 meses para você colher ele. Mas no mundo das plantas, que a gente tem árvores que vivem milhares de anos, isso é pouco tempo. Então essa é a graça da horta. Você colhe muito rápido, as plantas crescem muito rápido, são muito abundantes. Você colhe muitas vezes, planta muitas vezes, em um tempo muito curto. Bom, plantas de fruto você já entendeu que tem que fazer flor para depois fazer o fruto. Mas você sabia que plantas de raiz também fazem flores? Pois é, cenoura, a beterraba, batata doce, gengibre, todas elas também fazem flores. Só que o que acontece? A gente colhe antes de ela fazer as flores.
Por quê? Como é que é o ciclo da planta? Pensa numa sementinha, ela germina e a primeira coisa que ela faz é criar as suas raízes, porque ela tem que comer, né? Tem ali a reservinha de energia na semente, mas ela logo tem que fazer as raízes para poder se nutrir e começar a crescer. Então, primeiro ela faz as raízes, logo em seguida ela começa a fazer as placas solares para se alimentar, que são quem? As folhas. Então, raizinha, folhas, aí ela começa a se estabelecer. E depois que ela faz as folhas, ela vai fazer o quê? As flores. Ou, no caso das raízes especiais, ela faz raízes, as primeiras raízes, as folhas e depois faz a cenoura. Entendeu? E aí, se você não colhe a cenoura quando ela está pronta para ser colhida, né? Tá lá bem bonita a sua cenoura, você viu, deu uma olhadinha assim na terra, viu que ela já tá bem gordinha, já tá na hora de colher. Você deixa ela, você quer deixar ela crescer mais um pouco. O que a planta entende? Muito obrigada! Você deixou eu seguir o meu ciclo, que é o quê? Florescer. Eu te disse, todas as plantas querem florescer e deixar seus descendentes, até mesmo as raízes. Então, o que acontece? Do meio da flor, do meio do alho poró, surge um caulezinho, uma estrutura aqui no meio de onde sairão as flores. E quando ele começa a fazer flores, começa a sair esse pendão, a raiz começa a secar, ficar murcha, porque a planta tira a energia da raiz para mandar para as flores, porque agora ela já não quer mais saber de raiz. Não colheu a raiz, beleza, ela seguiu a vida dela e está mandando energia para as flores, que vão virar sementes, que é o foco da planta. Entendeu? Se você não colhe, a sua raiz vai secar, né? A raiz especial vai tirar a energia daqui e vai mandar para as flores. Então, quando é hora de colher, colhe. Se você quer deixar algumas plantas florindo para você colher semente, deixa algumas, não precisa deixar todo o seu canteiro florindo. Deixa uma plantinha. Você já reparou quando o manjericão está florindo, como as flores ficam extremamente cheirosas, ficam mais cheirosas do que as folhas? Por que isso acontece? É a mesma coisa, a planta está focando energia nas flores, então as folhas começam a ficar menores, começam a ficar mais feias, elas vão perdendo energia justamente para dar para as flores. Então, se o seu manjericão está florindo e você quer que ele viva mais tempo, você tem que cortar as florzinhas de tempos em tempos. Quando elas chegam aqui na pontinha, aqui ó, tem um florescendo. Quando elas vão chegando aqui na pontinha, você vem aqui embaixo da última flor e você corta. Assim, você engana a planta de certa maneira, porque ela entende, ok, ainda não completei o meu ciclo, ainda não sequei as minhas sementes, então eu tenho que continuar crescendo. Então o seu manjericão fica lá, crescendo por meses, anos, se você cuidar direitinho, se proteger da geada, se você morar na região sul, por exemplo. Entendeu? Ele vive por anos, se você for cortando as flores e prolongando a vida dele, você prolonga o ciclo natural da planta. As alfaces, a gente colhe ela bem cedo, né? A gente pode colher ela, começar a colher com 20, 30 dias, não precisa esperar colher ela inteira, você pode colher antes disso, você pode ir tirando as folhinhas de baixo e vai colhendo todo dia algumas folhinhas para você comer. Só que é inevitável que uma hora ela queira acabar seu ciclo, né? Ela queira florescer. Ó, vou te mostrar o que acontece com uma alface quando você não colhe ela quando tinha que colher. Dá pra ver? Ó o tamanho dessa flor aqui. Tá vendo? Ela vira um pinheirinho de Natal. Ela começa a se esticar, a ficar com esse caule comprido, as folhas distantes. E aqui na pontinha, enfim, as flores que estão surgindo. As plantas todas fazem isso, esse caule comprido e as flores na ponta para atrair os polinizadores. Para que, com essas florzinhas lá em cima, os polinizadores vejam as flores e venham até ela. Depois que ela floresce desse jeito ali, a alface fica assim. Essa aqui ela tombou, ó, tinha mais um pedaço de caule, mas ela tombou. Olha isso, tem milhares de flores aqui, milhares de flores. E de cada florzinha tem pelo menos umas 5 sementes de alface. Me diz, a natureza não é abundante? Olha o tanto de flor que uma única plantinha de alface fez.
Depois disso, para você colher as sementes, não dá para colher verde, tá? Tem que esperar ficar um pouquinho ainda mais feia. Deixa eu te mostrar. Quando a sua alface ficar assim, totalmente seca, aí sim você colhe as sementes, entendeu? A planta toda, ó, já secou, destinou toda a energia para suas sementes. Aí sim, você tira as sementinhas daqui e guarda essas sementinhas aqui para plantar de novo. Esse é o ciclo de vida das plantas. Saber o tipo de planta também te permite plantar plantas diferentes juntas, para você economizar espaço, por exemplo. Quem planta em vaso, quem mora em apartamento e não tem tanto espaço, é muito importante você saber o que dá para plantar junto para você economizar tempo e economizar espaço. Por exemplo, o tomateiro, eu te disse, demora pelo menos uns 3 meses para ele virar adulto e começar a produzir. Só que antes desse tempo, por que você não aproveita o espaço que tem sobrando dos lados dele, que ainda está recebendo sol, que ele ainda não ocupou todo o seu espaço? Por que você não aproveita esse espaço para plantar rúcula, que você colhe em 20 dias, ou rabanete, ou coentro, ou alface, que você colhe em 60 dias? Entendeu? Dá para você aproveitar o espaço. Claro que agora ele já está grande, né? Mas enquanto ele é menorzinho, ele está crescendo, por que você não aproveita o espaço e planta outras plantas de ciclo mais curto, né? Que você colhe mais rápido. Aí, no mesmo vaso, você vai ter colhido várias coisas em tempos diferentes. Essa é a graça também. Quando você planta coisas diferentes, você também aproveita o tempo diferente de cada planta. Ao invés de você fazer um único canteiro, um único vaso largo com 10 plantas de alface, planta também a rúcula, que você vai colher antes, planta o rabanete, que você colhe antes, planta a couve-flor ou o brócolis ou a couve-manteiga, que você vai colher depois, entendeu? São muitas as plantas que são amigas. O nosso tomatinho e a tagete, que protege ele dos nematóides. Junto com eles, a gente pode plantar alface, alho poró, salsinha, cebolinha. Também pode crescer todo mundo junto. Você também pode plantar o coentro, a salsinha e a cebolinha. Você pode plantar a cebola e a cenoura, o morango com o alho poró e com a beterraba. Parece meio estranho, né? Mas eles se adoram e crescem super bem juntos. Então planta sempre coisas diferentes juntas para você experienciar e para você colher coisas diferentes. E aí começa a ficar interessante quando você entende com profundidade o ambiente, a terra e as plantas. Você se torna um dedo verde. E sendo um dedo verde, você sabe criar combinações de plantas. Você se sente seguro, você entende as plantas. Você planta e qualquer coisa vai crescer bem. Bom, eu te prometi um plano para você plantar a sua própria horta em casa. E para isso você precisa aprender 3 fundamentos simples: o ambiente, a terra e entender as plantas. Esse é o método dedo verde. Depois que você entende isso, plantar fica muito simples. Lembra que eu falei que dedo verde não é dom? Eu digo isso para você entender que com o conhecimento certo é impossível as suas plantas não crescerem bem. Eu tenho uma aluna que a princípio não queria entrar na escola, o marido dela que convenceu ela. E aí ela entrou nessa última turma, assistiu às aulas e o marido, que incentivou ela a entrar no curso, não assistiu. Ambos plantaram no mesmo dia rúcula, ele sem saber como plantar, sem nenhum método. Ela, sendo minha aluna, já sabendo como fazer. E as fotos falam por si só. Quando você se torna um dedo verde, você tem segurança para plantar, você entende as plantas e o que elas precisam. Se abre um universo de possibilidades, porque a habilidade de plantar está em você, o conhecimento está contigo e você leva isso para o resto da vida, aonde você for, e isso não tem preço. A gente merece e precisa ter um tempo de qualidade, momentos de paz. E com as plantas a gente tem isso, um tempo só pra gente. E junto com elas, melhor ainda se for colhendo um monte de comida. A intenção desse evento era te levar de brotinho a jardineiro aprendiz. Você já não é mais um brotinho, você foi iniciado no mundo das plantas. Você é um dos meus, não tem mais volta atrás. Agora, você é um jardineiro aprendiz porque você já entendeu o que você precisa saber. Mas se você quiser se tornar um dedo verde e ser capaz de ter uma horta linda, que cresça bem de verdade e colher com as suas próprias mãos, você precisa de um plano, um guia que te traga clareza, segurança, para você não se perder na hora de colocar a sua horta em prática.
E eu te garanto que esse guia é a Escola das Plantas. Lembra que no começo do evento, na aula 1, eu disse que ia te mostrar um pouco do método Dedo Verde? O método Dedo Verde é muito mais do que isso que a gente viu até aqui nesse evento. Isso que a gente viu até agora não é nem 5% do que você vai aprender na Escola das Plantas. Lá na escola, o conteúdo está organizado de uma forma que pega na sua mão e te guia, mesmo que você nunca tenha plantado nada e já queira ir para a prática fazer a sua horta. Porque não precisa aprender tudo para começar, nem assistir todas as aulas. Nesse evento, você entendeu o que você precisa saber e fazer. Na escola, eu vou te mostrar como que faz. A escola é um guia para você ser capaz de plantar a sua própria horta em casa. Você vai se tornar um dedo verde antes do que você imagina. Seguindo o método Dedo Verde, em um mês você já começa a colher rabanete, rúcula, manjericão, salsinha, cebolinha, coentro, alface precoce, que quando você vai colhendo as folhas de baixo e não precisa esperar ela ficar toda pronta para você colher. Além de saber aonde na sua casa, apartamento ou sítio é o melhor lugar para plantar cada planta. Como preparar cada substrato, adubos, como lidar com pragas e doenças, quais plantas são amigas, quando plantar o quê, como germinar as plantinhas, as mudinhas, quando transplantar, quais bichinhos que ajudam as plantas, como plantar usando o que você já tem em casa, podas, ferramentas, materiais e tudo mais que você precisa saber. Faz tempo que eu recebo no meu Instagram e no meu e-mail a pergunta de quando abre uma nova turma da Escola das Plantas. Então amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso próximo vídeo, finalmente vão abrir as inscrições da escola. Pode ser que agora você já queira se inscrever na nova turma, porque você já viu o quão importante é ter um guia para plantar. Alguém que tenha as respostas para suas dúvidas, te diga o que fazer para plantar e dar certo. Mas se você ainda tem dúvida, eu vou tirá-las agora. Érica, será que esse é o melhor momento para eu me inscrever? Você já deve ter ouvido aquele provérbio chinês. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Fazer a sua horta é a garantia de que você vai comer menos agrotóxico, que você vai ter uma alimentação mais saudável. E cá entre nós, que a gente vai ser mais feliz. Como funciona a Escola das Plantas? Ela é online, você pode assistir as aulas tanto no celular, no tablet ou no computador. Você também pode baixar as aulas e assistir mesmo sem internet, tipo Netflix. Você pode assistir no seu ritmo a aula que você quiser, sobre o assunto que você quiser, quando quiser. E tem aula nova quase toda semana. Na escola tem encontros mensais onde eu tiro dúvidas de todos os alunos e trago conteúdos novos. Para essa turma, a gente decidiu dar de bônus 3 encontros ao vivo exclusivos para você tirar suas dúvidas, onde você abre a câmera e tira suas dúvidas comigo, escuta as dúvidas dos seus colegas e aprende muito. Ah, você também vai ter um grupo do WhatsApp da sua turma. Nesse grupo a gente vai avisar sempre que tiver aula nova e os encontros para tirar dúvidas, e também você vai poder enviar as suas perguntas, foto das suas plantas e das suas colheitas. Você vai receber materiais complementares, como as minhas tabelas pessoais de plantio, de o que plantar, quanto espaço cada planta precisa, quanto tempo demora para colher cada coisa, quais plantas são amigas e inimigas e vários outros materiais que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Eu criei uma lista dos meus materiais preferidos de jardinagem, produtos que eu já testei e aprovei, e você também vai receber essa lista. A gente negociou cupons de desconto com grandes marcas de produtos de jardinagem só para os alunos da escola. Então, se você já compra adubo, vaso, semente e tudo mais para suas plantas, agora você vai comprar economizando. Na escola, a gente compartilha a alegria das colheitas, o que cada pessoa está plantando e está dando certo. Um grupo todo de pessoas que, como eu e você, encontra nas plantas alegria. Uma comunidade para te dar suporte e apoio. Olha só o que a Camila falou, ela é aluna da Escola das Plantas e antes disso ela estava procurando formas de plantar comida sem veneno. E depois da escola ela falou que os plantios dela começaram a melhorar tanto, de uma forma tão bonita que parecia até mágica. Ela também falou que hoje para ela plantar é um segredo para viver bem. Olha só o que a Ilma disse. Érica, as técnicas que você ensina são muito boas, eu sinto que só eu sei delas. São técnicas específicas que todos ao meu redor, até mesmo quem mexe com horta, não sabe. Então isso é um pouco do que você vai ver lá na Escola das Plantas, várias técnicas que você não encontra por aí.
Olha só o que a Sinara, que também é minha aluna da Escola das Plantas, disse, que ela estava considerando a vontade dela e a preocupação em comer alimentos livres de veneno e decidiu que poderia fazer a própria horta dela. E a Escola das Plantas ajudou demais a conseguir ter esse enorme prazer de colher os tão desejados frutos, de colher da sua própria horta. Para quem é a escola? Para quem também sente que o coração fica preenchido pelas plantas, encontra alegria em ver as plantas crescerem, em colher comida em casa, gosta de tranquilidade, quer desestressar, pessoas apaixonadas pela simplicidade de ver as plantas florindo, as abelhas polinizando e, claro, quer ter segurança, instruções de como plantar e dar certo. Para quem não é a escola não é para quem é estressado e não quer deixar de ser estressado. Na escola, a gente não fala de política, nem de futebol, mas a gente valoriza as coisas da natureza, a família, o bem-estar, saúde e tranquilidade. Qual é o valor para se inscrever na Escola das Plantas? O valor da matrícula na escola, na íntegra, é de R$ 897, mas temos um desconto especial da Semana da Horta, que é de R$ 400. Então ficam 12 vezes de R$ 49,60 por mês. Isso é menos que a Netflix. Para você acessar todas as aulas, as já gravadas, as próximas que virão, os encontros ao vivo para tirar dúvidas, materiais complementares, descontos com as marcas, espaço para tirar dúvidas. A gente já está organizando para o próximo ano trazer convidados com aulas bem especiais. Enfim, por esse valor de R$ 49,60 por mês ou à vista de R$ 497 por ano, você tem acesso a tudo isso. Não é só aula gravada, a escola é muito mais que isso. Inclusive, se você ainda está inseguro, entra na escola, se matricula, acessa, assiste às aulas, do que você quiser. Você tem 7 dias de garantia para receber todo o seu dinheiro de volta, se você não gostar. Mas eu sei que quando você entrar, não tem como você não querer continuar na escola por muitos anos. Porque ela está sempre melhorando, sempre tem aula nova. Não é só um curso, é uma comunidade. Se você gosta de planta, você tem que estar lá. Não faz sentido você ficar de fora. Na escola, eu seguro na sua mão para você ter autonomia para plantar. O que a escola entrega são quase 10 anos de conhecimento, de experiência, teste e prática, refinando todo o conhecimento para te entregar o melhor conteúdo. E a gente quer criar a melhor escola sobre plantas do mundo e eu não vou parar até isso acontecer. E para você que já é aluno, saiba que tem muita coisa boa vindo por aí. Pode comemorar. Então, se você já está pensando em participar dessa turma, entra no grupo da pré-matrícula. É um grupo VIP, onde você vai ter prioridade no atendimento para se inscrever e vai receber o link amanhã às 8 horas da manhã para você fazer sua matrícula antes de abrir as inscrições para todo mundo às 9 horas da manhã. São quase 20 mil brotinhos inscritos nesse evento, então não deixa para a última hora, garante a sua vaga o quanto antes. Para participar desse grupo do WhatsApp, é só você clicar no link que vai estar aqui embaixo e fazer a sua pré-matrícula. Eu quero que você saia dessa aula empolgado para colocar em prática o que você aprendeu e fazer a sua horta dos sonhos. Amanhã a gente tem a nossa última aula da Semana da Horta e nela eu vou explicar tudo sobre a Escola das Plantas e te mostrar como você pode se tornar um dedo verde. E hoje a gente tem a live ao vivo para complementar o que a gente viu aqui na aula, às 20 horas lá no meu Instagram. O link da live vai ser enviado lá no grupo, como sempre. Não se esquece de fazer a sua pré-matrícula na escola para amanhã, 8 horas da manhã, você já participar dessa nova turma. É só você clicar aqui embaixo do vídeo. Um grande abraço e até mais tarde.